Você já se perguntou por que alguns cristãos conseguem quebrar maldições geracionais, enquanto outros vivem anos sendo atormentados pelos mesmos demônios? Por que algumas orações parecem não subir além do teto, enquanto outras fazem o inferno inteiro tremer de medo? Há uma diferença entre orar e orar com poder. Há uma diferença entre jejuar por tradição e jejuar como uma arma de guerra espiritual. E quando essas duas forças se unem, algo extraordinário acontece no mundo invisível. Algo que as trevas temem mais do que qualquer exorcismo ou corrente de oração. Meu nome é Daniel, e durante 15 anos eu vivi do outro lado dessa guerra espiritual. Eu era um dos infiltrados nas trevas. Alguém que conhecia cada estratégia demoníaca para bloquear as orações dos filhos de Deus. Participei de rituais onde demônios se reuniam especificamente para criar interferências nas orações de cristãos. Conheci as táticas usadas para gerar distrações, dúvidas e desânimo na vida de oração dos servos de Deus, mas existe uma arma que eu temia mais do que qualquer exorcismo, mais do que qualquer corrente de oração poderosa, mais do que os gritos de aleluia mais fervorosos, era quando via um cristão combinando oração com jejum de forma estratégica e consciente. Naqueles momentos, eu sabia que nossa missão tinha falhado antes mesmo de começar. As barreiras espirituais que se formavam ao redor dessas pessoas eram impenetráveis. Era como se elas tivessem descoberto o secreto que destranca o poder sobrenatural de Deus e cria uma blindagem contra todos os ataques das trevas. Hoje vou revelar para você os segredos que o reino das trevas não quer que nenhum cristão descubra. Vou contar como presenciei rituais ocultos sendo completamente frustrados por uma mãe jejuando e orando pelo seu filho viciado. Como vi demônios recuarem em pânico quando uma família inteira se consagrava em oração e jejum. Como testemunhei libertações que médicos chamavam de impossível acontecerem durante períodos de jejum e oração. Esta não é apenas mais uma mensagem sobre oração. É o testemunho de alguém que viu com os próprios olhos como essa dupla arma transforma derrotas em vitórias sobrenaturais. Como converte situações impossíveis em milagres evidentes. Se você está cansado de orar sem ver resultados, se sente que suas batalhas espirituais não têm fim. Se suas súplicas parecem não chegar ao trono de Deus, então você precisa conhecer o poder oculto que está prestes a ser revelado. Comente agora. Eu creio no poder da oração. Antes de revelar o que descobri sobre o poder da oração, combinada com jejum, você precisa entender quem eu era e como cheguei a conhecer os segredos mais sombrios da guerra espiritual. Meu nome é Daniel e por 15 anos da minha vida, eu servi conscientemente às trevas. Não era apenas um simpatizante do ocultismo ou alguém que brincava com práticas esotéricas por curiosidade. Eu era um infiltrado, um agente das trevas com uma missão específica: mapear, estudar e sabotar a vida de oração dos cristãos. Comecei ainda adolescente, aos 16 anos, quando fui iniciado em uma seita que poucos conhecem, mas que opera em várias cidades do Brasil. Nossa função era identificar cristãos que representavam ameaças reais ao reino das trevas. Não qualquer cristão, mas aqueles que realmente incomodavam o inferno com suas orações e sua fé genuína. Durante esses anos, participei de centenas de rituais, onde o objetivo era claro: criar interferências espirituais na vida de servos de Deus. Aprendi técnicas para gerar distrações durante momentos de oração, para plantar pensamentos de dúvida na mente de intercessores, para provocar desencorajamento em pessoas que buscavam a Deus através do jejum. Eu conhecia os horários em que certas pessoas oravam. Sabia quais eram suas lutas pessoais, suas fraquezas espirituais. Tinha acesso a informações que vinham diretamente do mundo espiritual, através de entidades que me orientavam. Era como ter um mapa detalhado da vida espiritual de cristãos em diferentes igrejas e regiões. Mas havia algo que sempre nos deixava perplexos e aterrorizados. Quando encontrávamos cristãos que combinavam oração com jejum de forma consistente e estratégica, todas as nossas técnicas falhavam. Era como se eles estivessem protegidos por uma barreira invisível e impenetrável. Lembro-me de rituais inteiros sendo cancelados, porque descobrimos que o alvo estava em um período de jejum e oração. Os demônios que nos orientavam ficavam agitados, nervosos, como animais que sentem a aproximação de um predador maior. Eles sabiam que não conseguiriam se aproximar daquela pessoa. O que mais me impressionava era ver a diferença entre cristãos que apenas oravam e aqueles que oravam jejuando. Os primeiros, mesmo sendo sinceros, ainda tinham brechas, pontos vulneráveis que podíamos explorar, mas os segundos eram intocáveis. Era como se eles tivessem descoberto uma fórmula secreta
que os conectava diretamente com o poder sobrenatural de Deus. Foram essas experiências que começaram a despertar questionamentos na minha mente. Se esses cristãos tinham acesso a um poder tão superior, se suas orações eram tão temidas pelas trevas quando combinadas com jejum, então talvez eu estivesse servindo ao lado errado desta guerra. A revelação completa veio de forma sobrenatural, de uma maneira que mudaria minha vida para sempre. A primeira vez que presenciei o verdadeiro poder da oração combinada com jejum foi durante um ritual que deveria ter destruído completamente a vida de uma família cristã. Era uma operação planejada há meses, envolvendo mais de 20 pessoas da nossa seita e entidades espirituais de alta hierarquia. O alvo era João, um pastor de uma pequena igreja no interior de São Paulo. Ele não era famoso, não aparecia na televisão, mas havia algo nele que incomodava profundamente o reino das trevas. Suas orações chegavam ao trono de Deus com uma intensidade que fazia o inferno inteiro se movimentar. Durante semanas estudamos sua rotina, mapeamos sua família, identificamos seus pontos fracos. O plano era atacar simultaneamente sua saúde financeira através de processos judiciais falsos, sua saúde física através de enfermidades, e principalmente atingir seus filhos com vícios e rebeldia. Na noite do ritual principal, nos reunimos em uma casa abandonada nos arredores da cidade. O ambiente estava carregado com uma presença sombria, que fazia o ar parecer pesado e difícil de respirar. Havia velas negras acesas, formando pentagramas no chão, símbolos ocultos desenhados com sangue nas paredes, e um odor nauseante que parecia emanar do próprio inferno. Começamos as invocações às 3 da manhã, horário em que a atividade espiritual das trevas atinge seu pico. Os demônios que nos orientavam estavam confiantes. Eles tinham mapeado toda a família do pastor e garantiam que o ataque seria devastador. Mas algo estranho começou a acontecer. À medida que intensificávamos os rituais, ao invés de sentirmos o poder das trevas se manifestando, começamos a perceber uma resistência inexplicável. Era como se houvesse uma parede invisível bloqueando completamente nossas invocações. De repente, uma das médiuns começou a gritar, em desespero. Ela disse que conseguia ver o pastor e sua esposa ajoelhados em oração, mas não estavam apenas orando. Eles estavam jejuando há 7 dias, clamando especificamente por proteção espiritual sobre sua família. Ao redor deles havia uma luz dourada que parecia queimar qualquer entidade que tentasse se aproximar. Mas a visão não parava por aí. A médium descreveu que conseguia ver anjos guerreiros posicionados nas 4 esquinas da casa do pastor, e uma barreira de fogo espiritual que cercava completamente sua propriedade. Qualquer demônio que tentava atravessar essa barreira era imediatamente repelido com uma força avassaladora. O que mais me chocou foi perceber que o jejum não era apenas uma abstinência de comida. Era como se cada dia de jejum acrescentasse mais uma camada de proteção espiritual ao redor daquela família. A oração sozinha era poderosa, mas a oração combinada com jejum criava um nível de blindagem espiritual que eu jamais havia presenciado. Durante o ritual, presenciamos algo que me marcou para sempre. Um dos demônios de maior hierarquia que nos orientava começou a manifestar sinais de tormento. Ele gritava que não conseguia se aproximar nem mesmo da vizinhança onde o pastor morava. A área havia se tornado território santo, inacessível às forças das trevas. Tentamos por mais 3 horas, mas foi inútil. O ritual foi um fracasso completo. Pior que o ISO, alguns dos participantes começaram a passar mal fisicamente, como se estivessem sendo afetados por uma força contrária, que os estava purificando à força. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, descobrimos que não apenas o pastor estava jejuando e orando, mas sua esposa e seus 2 filhos adolescentes também haviam se consagrado. A família inteira havia entrado em uma aliança espiritual, que os tornava intocáveis pelas trevas. Mais impressionante ainda foi saber que eles nem sequer sabiam que estavam sendo atacados espiritualmente. Eles simplesmente sentiram no coração que precisavam buscar a Deus, através de oração e jejum, obedecendo a uma inspiração divina que os protegia de perigos que nem imaginavam existir. Aquela noite mudou completamente minha percepção sobre a guerra espiritual. Percebi que os cristãos que combinavam oração com jejum não eram apenas religiosos dedicados. Eles eram guerreiros espirituais, operando em uma dimensão de poder que as trevas simplesmente não conseguiam combater. Comente agora. Senhor, abre meus olhos espirituais. O momento que mudou completamente minha vida aconteceu 3 meses, depois do ritual fracassado contra o pastor João. Eu estava cada vez mais perturbado com o que havia presenciado, questionando internamente se realmente estava servindo ao lado vencedor desta guerra espiritual. Foi quando recebemos uma missão, que parecia impossível,
até para os padrões da nossa seita. O alvo era Maria, uma mulher simples de 45 anos, mãe solteira de 3 filhos, que morava em uma favela na zona leste de São Paulo. Ela não era pastora, não tinha ministério público, mas havia algo nela que aterrorizava o reino das trevas. Maria tinha o hábito de orar e jejuar pelos moradores da sua comunidade. Toda segunda-feira ela iniciava um jejum que durava 3 dias, orando especificamente contra a violência, as drogas e a prostituição que dominavam aquele território. E os resultados eram sobrenaturais. Traficantes abandonavam o vício inexplicavelmente. Jovens envolvidos com crimes saíam da criminalidade de uma hora para outra. Famílias destroçadas se reconciliavam. A própria taxa de homicídios na região havia despencado em 80%, desde que Maria iniciou suas vigílias de oração e jejum. Para o reino das trevas, aquilo era inaceitável. Uma mulher simples estava desfazendo décadas de trabalho demoníaco naquela região. Por isso a ordem veio diretamente das hierarquias mais altas do inferno. Maria precisava ser silenciada a qualquer custo. O ritual para Otokalá foi diferente de tudo que eu já havia participado. Foram convocados praticantes de várias cidades, totalizando mais de 50 pessoas. Entidades de altíssima hierarquia foram invocadas. O objetivo era provocar um acidente fatal, que parecesse natural, eliminando definitivamente aquela ameaça às trevas. Na noite do ritual, algo extraordinário aconteceu logo no início. Quando começamos as primeiras invocações, uma luz intensa e dourada começou a se manifestar no centro do círculo onde estávamos reunidos. Não era uma luz física, mas algo que todos conseguiam ver com os olhos espirituais. De repente, a temperatura do ambiente mudou completamente. O calor sufocante que sempre acompanhava nossos rituais deu lugar a uma sensação de frescor e paz que era completamente estranha para nós. As velas começaram a tremeluzir sem que houvesse vento, e alguns participantes começaram a demonstrar sinais de desconforto extremo. Foi então que Jesus apareceu. Não foi uma visão simbólica ou uma impressão subjetiva. Foi uma manifestação real, tangível, que todos os presentes conseguiram perceber. Ele estava em pé no centro do nosso círculo, vestido com uma túnica branca que irradiava uma luz que não machucava os olhos, mas que expunha completamente a escuridão dos nossos corações. Seus olhos eram como chamas de fogo, mas não havia condenação neles. Havia uma mistura de justiça e compaixão que me deixou completamente paralisado. Quando ele olhou diretamente para mim, senti como se minha vida inteira estivesse sendo examinada. Cada pecado, cada escolha errada, cada momento de rebeldia contra Deus. Então ele falou, e sua voz era como o som de muitas águas. Daniel, por que você persegue a mim? Naquele momento compreendi que cada ataque que fazíamos contra os cristãos era um ataque direto contra o próprio Jesus. Cada ritual para atrapalhar orações era uma tentativa de interromper a comunhão entre ele e seus filhos. Cada malefício lançado contra servos de Deus era uma afronta pessoal ao Rei dos Reis. Mas o que mais me impactou foi o que Jesus revelou sobre Maria. Ele explicou que, quando ela combinava oração com jejum, não estava apenas pedindo por milagres. Ela estava entrando numa dimensão espiritual onde o poder de Deus se manifesta sem limitações, onde a vontade do céu se estabelece na terra de forma irrevogável. Jesus mostrou que o jejum não é apenas abstinência de comida, mas uma declaração de guerra contra tudo que não vem de Deus. É uma forma de morrer para os desejos da carne, para que o Espírito possa operar em total sintonia com o Espírito Santo. E quando isso acontece, junto com oração sincera, o resultado é uma autoridade espiritual que nem os demônios de mais alta hierarquia conseguem enfrentar. Naquele momento, compreendi por que nossos ataques contra Maria sempre falhavam. Não era apenas porque ela orava, mas porque ela jejuava orando e orava jejuando. Ela havia descoberto o segredo que transforma crentes comuns em guerreiros espirituais invencíveis. A manifestação de Jesus durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para destruir completamente minha fé nas trevas e despertar uma fome desesperada pela salvação. Quando ele desapareceu, mais da metade dos participantes havia desmaiado, alguns estavam chorando incontrolavelmente, e outros saíram correndo em pânico. Eu permaneci ali, ajoelhado, sabendo que minha vida havia mudado para sempre. Pela primeira vez em 15 anos, fiz uma oração sincera. Jesus, eu não quero mais servir às trevas. Eu quero conhecer esse poder que faz o inferno inteiro tremer. Eu quero aprender a orar e jejuar como seus servos fazem, naquela mesma noite. Enquanto caminhava para casa,
Senti uma paz que eu nunca havia experimentado. Era como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas, como se uma nova vida estivesse nascendo dentro de mim. Eu sabia que Jesus havia me encontrado no lugar mais improvável possível, no meio de um ritual satânico planejado para destruir uma de suas servas. A partir daquele dia, minha jornada nas trevas chegou ao fim, e minha descoberta do verdadeiro poder da oração combinada com jejum estava apenas começando. Os primeiros dias após minha conversão foram os mais difíceis da minha vida. Abandonar 15 anos de envolvimento com as trevas não foi como simplesmente mudar de religião. Foi como escapar de uma prisão onde eu mesmo havia forjado as correntes que me prendiam. As entidades que antes me orientavam agora se tornaram meus algozes. Elas sabiam que eu havia traído o reino das trevas e não mediriam esforços para me destruir ou me trazer de volta. Os ataques espirituais eram constantes, pesadelos terríveis, opressões durante o dia, pensamentos suicidas e uma sensação constante de estar sendo observado por presenças malignas. Foi quando me lembrei do que havia aprendido sobre Maria e sua arma secreta. Se a oração combinada com jejum era capaz de criar uma barreira impenetrável contra as trevas, então eu precisava aprender a usar essa mesma arma para minha própria libertação. Procurei a igreja do pastor João, aquele mesmo que havia sido alvo do nosso primeiro ritual fracassado. Quando contei minha história, ele ficou inicialmente assustado, mas depois compreendeu que Deus havia permitido que eu conhecesse os segredos das trevas, para que pudesse revelar aos cristãos como se protegerem e como vencerem na guerra espiritual. O pastor João me ensinou algo que mudou completamente minha compreensão sobre jejum e oração. Ele explicou que jejum não é uma forma de impressionar a Deus ou de ganhar pontos espirituais. É uma declaração prática de que estamos dispostos a renunciar até às necessidades mais básicas para buscarmos exclusivamente a face de Deus. Comecei meu primeiro jejum como cristão numa segunda-feira. Era para durar apenas um dia, mas quando cheguei no final do primeiro dia, senti que precisava continuar. Não era uma imposição religiosa, mas uma fome espiritual que era mais forte que a fome física. Durante os 3 primeiros dias, os ataques das trevas se intensificaram. Era como se os demônios estivessem desesperados, sabendo que eu estava descobrindo uma fonte de poder que os tornaria completamente inofensivos contra mim. Mas a cada dia que passava jejuando e orando, eu sentia uma força crescendo dentro de mim, uma autoridade espiritual que eu nunca havia experimentado. No 4º dia, algo supernatural aconteceu. Durante minha oração matinal, senti a presença de Deus de uma forma tão intensa que comecei a chorar sem controle. Não era tristeza, mas uma alegria indescritível, misturada com um alívio profundo. Era como se amarras invisíveis estivessem sendo cortadas uma por uma. De repente, comecei a ter visões do meu passado, mas agora vistas da perspectiva de Deus. Vi todos os cristãos que havíamos atacado, todas as orações que tentamos bloquear, todas as famílias que tentamos destruir. Mas também vi como Deus havia usado cada um desses ataques para fortalecer a fé dessas pessoas, e a próxima luz, ainda mais dele. Percebi que durante todos aqueles anos servindo às trevas, eu havia sido apenas um instrumento involuntário nas mãos de Deus, para revelar aos cristãos o poder sobrenatural que eles possuíam através da oração e do jejum. Cada ritual fracassado havia ensinado ao povo de Deus que eles eram mais fortes do que imaginavam. A libertação completa veio no 7º dia do jejum. Durante a oração da madrugada, senti como se algo pesado estivesse saindo do meu peito. Era uma opressão que carregava há tantos anos que já havia me acostumado com ela. Quando essa carga saiu, senti uma leveza espiritual indescritível. Naquele momento compreendi que o jejum havia feito muito mais do que apenas me conectar com Deus. Ele havia purificado minha alma das contaminações espirituais acumuladas durante os anos de envolvimento com o ocultismo. Era como se meu espírito tivesse passado por uma limpeza profunda, que apenas o poder de Deus poderia realizar. Nos meses seguintes, estabeleci uma rotina de jejum e oração, que se tornou o fundamento da minha nova vida. Toda segunda-feira eu jejuava por 24 horas, orando pela minha família, pelos ex-companheiros da seita, e pedindo sabedoria para ajudar outros cristãos a descobrirem esse poder. A diferença na minha vida foi radical. Antes da conversão, eu vivia atormentado por pesadelos, ansiedade constante e depressão profunda, e uma sensação permanente de vazio interior. Depois que aprendi a combinar oração com jejum, essas coisas simplesmente desapareceram da minha vida. Mas a transformação não parou por aí. Comecei a experimentar uma intimidade com Deus que eu jamais imaginei ser possível. Minhas orações não eram mais súplicas desesperadas,
mas conversas íntimas com um pai amoroso que estava sempre disposto a me ouvir e responder. O jejum me ensinou a ouvir a voz de Deus com clareza. Durante os períodos de abstinência, minha sensibilidade espiritual se aguçava de tal forma que conseguia perceber a direção do Espírito Santo para cada área da minha vida. Era como se o jejum limpasse os ruídos da alma, permitindo que eu sintonizasse perfeitamente com a frequência do céu. Hoje, 3 anos depois da minha conversão, posso afirmar com certeza absoluta que a oração combinada com jejum não é apenas uma prática religiosa. É a arma mais poderosa que existe na guerra espiritual, capaz de transformar qualquer derrota em vitória sobrenatural. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa descobrir esse poder. Depois de 3 anos praticando e ensinando sobre o poder da oração combinada com jejum, posso compartilhar com você as revelações práticas que aprendi, tanto do meu tempo nas trevas, quanto da minha experiência como servo de Jesus Cristo. A primeira verdade que você precisa compreender é que nem todo jejum tem poder espiritual. Existem pessoas que jejuam por tradição religiosa, outras por saúde, e algumas até por pressão social. Mas o jejum que quebra as obras das trevas é aquele feito com propósito específico e fé genuína. O jejum verdadeiramente poderoso começa com um objetivo claro diante de Deus. Pode ser libertação de vícios, cura de enfermidades, salvação de familiares, prosperidade financeira ou proteção espiritual. Mas não pode ser vago ou genérico. Deus responde a orações específicas feitas durante jejuns intencionais. Quando você decide jejuar, as trevas imediatamente percebem e começam a criar interferências. Nos primeiros dias você sentirá uma resistência sobrenatural, sono excessivo na hora da oração, pensamentos de desistência, distrações constantes e até pequenos acidentes ou problemas que tentam interromper seu jejum. Essa resistência é, na verdade, uma confirmação de que você está no caminho certo. Durante meus anos servindo às trevas, aprendi que os demônios só se mobilizam quando sentem uma ameaça real. Se seu jejum não está incomodando o inferno, é porque não está sendo feito com a fé e a intensidade necessárias. Para evitar as distrações mais comuns, estabeleça horários fixos para oração durante o jejum. Não ore apenas quando sentir vontade, porque as trevas trabalharão para que você nunca sinta vontade de orar. Ore nos horários estabelecidos, mesmo que seja mecanicamente no início. Uma das táticas mais eficazes do inimigo é fazer você acreditar que suas orações não estão sendo ouvidas porque você não sente emoções intensas. Isso é mentira. Deus não mede o poder das suas orações pela intensidade das suas emoções, mas pela sinceridade do seu coração e pela sua persistência em buscá-lo. Durante o jejum, leia especificamente os textos bíblicos relacionados ao seu pedido. Se está orando por libertação, medite em passagens sobre liberdade. Se está pedindo cura, declare as promessas de saúde. Se está buscando prosperidade, confesse os versículos sobre provisão divina. A palavra de Deus é uma arma espiritual que se potencializa durante o jejum. Aprendi também que existem níveis diferentes de jejum com poderes espirituais diferentes. O jejum de um dia quebra resistências simples e abre canais de comunicação com Deus. O jejum de 3 dias quebra fortalezas estabelecidas e traz revelações sobrenaturais. O jejum de 7 dias ou mais quebra maldições geracionais e estabelece mudanças permanentes na dimensão espiritual. Mas cuidado com o jejum por ambição espiritual. Não jejue para impressionar as pessoas ou para se sentir mais espiritual que outros cristãos. O jejum motivado pelo orgulho não apenas é ineficaz espiritualmente, como também pode abrir brechas para ataques das trevas. Uma das histórias mais impactantes que presenciei foi de Rosa, uma mãe que jejuava há 2 anos por seu filho viciado em crack. Ela havia tentado internações, psicólogos, mudanças de cidade, mas nada funcionava. Quando ela descobriu o poder do jejum combinado com oração, estabeleceu um jejum de 3 dias por semana, durante 6 meses. No final desse período, seu filho teve um encontro sobrenatural com Jesus durante uma overdose que quase o matou. Ele disse que viu Jesus segurando sua mão no hospital e ouviu uma voz dizendo: "Sua mãe não desistiu de orar por você, e eu não desisti de você." Hoje ele é pastor e tem um ministério de restauração de viciados. Outra revelação importante é sobre o jejum em família. Quando uma família inteira se consagra em jejum e oração, o poder espiritual se multiplica exponencialmente. Presenciei famílias quebrem maldições geracionais de pobreza, enfermidades e divisões através de jejuns coletivos de 21 dias. O jejum também desperta dons espirituais. Durante períodos de abstinência e oração,
Muitos cristãos descobrem que têm dons de profecia, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, ou outros dons que estavam dormentes. É como se o jejum removesse interferências espirituais que bloqueavam a manifestação desses dons. Para finalizar este ensinamento, quero alertar sobre a importância do quebra-jejum. Não termine seu jejum de qualquer maneira. Faça sempre uma oração de gratidão. Declare sua fé nos resultados que Deus vai produzir. E alimente-se com moderação. O jejum mal finalizado pode perder parte do seu poder espiritual. Lembre-se, você não está apenas deixando de comer. Você está declarando guerra contra tudo que não vem de Deus e estabelecendo a vontade do céu na sua vida. Essa é a arma que faz o inferno inteiro tremer de medo. Comente agora: eu não vou desistir da oração.